Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo, é importante e de graça para você, tá certo? Olha aqui, gente, eu vou direto ao assunto porque ontem eu assistindo um programa do Atenção Vascaínos com o Flávio Dias e Jean Faísca, um abraço para os dois, eles trouxeram a informação de que o Pedrinho esteve junto com o Álvaro Pacheco, técnico do Vasco, e o Pedro Martins, diretor de futebol do Vasco. Assim, gente, vou falar um negócio para vocês. Tivemos aqui uma entrevista com o Pedrinho recentemente. Hoje, ainda durante o dia, eu coloco mais alguns trechos da entrevista com ele, porque eu acho que tem alguns cortes importantes ainda na entrevista. E eu acho importante passar para vocês também. Por que eu falo isso, gente? O Vasco, ontem eu gravei um vídeo aqui falando que o Vasco precisa de paz. O Vasco precisa de tranquilidade para seguir. E é sempre uma confusão numa determinada área. O Vasco, quando você acha que uma coisa ou outra está engrenando, tem alguém para parar, tem alguém para fazer uma bobeirinha ali, uma bobeirinha aqui, sempre no intuito, na minha opinião, de atrapalhar. E eu sempre pergunto aqui, por que ninguém ajuda? Por que não formam uma corrente de união dentro do clube? Por que fazem cobranças descabidas? Agora que o Pedrinho assumiu a bronca, assumiu a responsabilidade, agora que o Pedrinho está enxergando coisas... Antes ele já enxergava, mas ele não podia fazer nada, por conta da SAF. Agora ele enxerga e pode fazer. Ele enxerga as necessidades do time, ele enxerga necessidades do clube. E eu não estou aqui fazendo palhaçadinha com o torcedor, não. Eu estou falando aqui, estou informando aqui o que eu já conversei, o que eu converso com o Pedrinho. Aqui é um papo reto com o torcedor. Então esse encontro dele com Álvaro Pacheco e também com o Pedro Martins é de fundamental importância para o Vasco, sim. Não é um encontrozinho qualquer, não. E quando ele falou também sobre a blindagem do elenco, protege o elenco, diz que está tudo certo. Nós temos garantias de pagamentos até setembro. Até lá tem muita água para rolar, tem muito dinheiro para entrar no clube. O clube vai ficar em dia, sim. Esse papo de atraso, esse papo de, cadê o... Não tem isso. Isso não vai existir no Vasco mais. O RCE está em dia. Vai continuar em dia. Isso é informação. Segura aí. Segura aí para você, sabe por quê? Porque eles inventam várias narrativas para destruir o ambiente do Vasco, o bom ambiente, um exemplo, com a chegada do Coutinho. O Coutinho vai assinar com o Vasco, o Coutinho vai jogar no Vasco. Então, assim, eu acho muito injusto com o torcedor. Existem cobranças, ok. Mas muitas dessas cobranças, são cobranças descabidas. Cobranças de pessoas que querem tumultuar. E isso é muito grave dentro do Vasco. Mas muito grave, gente. Muito grave mesmo. Podem ter certeza do que eu estou falando aqui. Eu fico com sentimento, muitas das vezes, com sentimento de revolta. Eduardo, mas sim, gente. Eu não acredito nesse sentimento de amor. Eu não, pelo Vasco, não. Sentimento de amor pelo Vasco tem a torcida, que abraça esse clube, que vai atrás, que protege o clube, que lota as arquibancadas, que compra ingresso, que vira sócio, compra camisa, ajuda o Vasco literalmente. E eu tô dizendo aqui, gente, no Brasil inteiro. Porque você, torcedor, aí do outro lado, é que faz a coisa acontecer. Então, quando eu vejo pessoas que se dizem vascaínas tentando atrapalhar, isso me traz um sentimento de revolta, muitas das vezes, porque eu cresci vendo o Vasco num ambiente político desastroso, tenebroso, com pessoas ruins, literalmente, ruins, dizendo, eu amo, eu tenho um projeto. Não tem nada, não tem nada. Tá? O melhor projeto do Vasco é o próprio Vasco, é o seu torcedor. São pessoas capacitadas, pessoas decentes. Tá? Então,
Confio muito no que o Pedrinho está fazendo, acredito muito no que o Pedrinho está fazendo, sim, e ele sabe disso. Eu não estou aqui de papagaiada. Apoiamos a SAF, confiamos demais na 777, que acabou não dando conta do recado. Então, papo judicial é com o jurídico do clube. Eu estou aqui para falar de campo, de bola. Se está certo, vamos falar que está certo. Se está errado, vamos falar que está errado. Não vamos ficar inventando tá errado por conta de político A, B, C ou D. Não, nunca fizemos isso aqui. Nosso papo aqui é com o Vasco. Se está certo, vamos apurar. Se está errado, vamos apurar também para trazer aqui para o torcedor. Tem muita gente aí fora do clube inventando narrativa para colocar na cabeça do torcedor. Isso não. Isso não. Pessoas de fora não. Quer falar do Vasco? Apura o Vasco. Vai dentro do clube. Anda dentro do clube. Vai lá, pergunta. As pessoas falam. Tá certo? Então, é isso. É mais ou menos isso. Então, muito boa a matéria do Flávio Dias com o Jean Faísca ontem. E eu apoio essa medida. O Pedrinho não vai. Ele vai conversar com os jogadores. Tá? Estou adiantando aqui. Ele vai conversar com os jogadores. Mas, gente, o Pedrinho não é um presidente como um outro qualquer. O Pedrinho é um presidente que jogou. É ídolo do Vasco. Ontem o Flávio lembrou do 5-1 em cima do Flamengo, que o Pedrinho só não fez chover com a camisa 10 do Vasco. Fez embaixadinha, driblou todo mundo, fez o gol, mandou a torcida do Flamengo calar a boca, fez tudo, só não fez chover. Então, assim, o Pedrinho não é um qualquer. Eu acho que ele entende essa posição de ídolo dele. Peraí, não vou pressionar. É um cara muito novo ainda. O Pedrinho só tem 44 anos, gente. Então, assim, tá correto, na minha opinião. Gente, temos um clássico contra o nosso maior rival essa semana. Um rival difícil. Um rival que está entre os 3 melhores times do Brasil hoje. Temos que admitir isso aqui. Mas antes de falar do clássico, eu quero falar da Betano. A Betano é parceira aqui do canal. Tem um link fixado aqui embaixo desse vídeo aqui. Repara aí. E um cupom promocional passando aqui na tela para você. Se inscreve na Betano. Utilize esse código promocional que está passando aqui na tela. Código promocional é Vasco Connection, tudo junto. E ganhe, no momento do seu primeiro depósito, até R$1.000 de bônus, tá certo? Gente, uma outra situação. Falar de Vasco e Flamengo, semana de clássico, semana de, olha, jogo decisivo, jogo complicado, jogo difícil. Eu vou falar um negócio para vocês. O Vasco bem ajeitado, o técnico Álvaro Pacheco trabalhando bastante. Eu recebi a informação ontem de que o Puma Rodrigues, tá treinando muito bem, tá voando nos treinamentos, tá pedindo passagem nos treinamentos. E o Álvaro Pacheco tá enxergando isso. Olha, Eduardo, mas qual a mudança que ele faria? Recua o João Vitor para a zaga e o Pumita volta ali para a lateral direita, porém com o João Vitor dando proteção. Por quê? O Puma ele vai muito bem no ataque. O problema do Puma é o sistema defensivo, é a parte defensiva. Eu acho que ele tem esse problema. Não sei agora, ele ficou um bom tempo treinando ali. Então, assim, volta com o João Vitor, recua um pouco e abre o Puma pela extrema. Eu acho muito importante ter um jogador desse jeito, jogando desse jeito. Principalmente contra o Flamengo, que sai muito pro jogo. Ontem, no jogo contra o Milionários do Flamengo pela Libertadores, o Flamengo muitas vezes deixou um buraco ali no sistema defensivo. E eu tenho certeza que o técnico Álvaro Pacheco, do Vasco, assistiu esse jogo. Então, vamos aguardar o que de fato vai acontecer. Novidade, sim, na equipe titular. Eu acho que é importante, que é correto. É um treinador novo, está enxergando os jogadores. E eu acho que o caminho é esse, gente. Eduardo, vai ser um jogo muito complicado, mas é aquele jogo para dar moral. Aquele jogo para levantar, realmente, a moral do time. Uma vitória 1-0 contra o Flamengo, a goleada. Né? Então, assim, na sequência, Palmeiras. Então, assim, primeiro Vasco Flamengo, depois Palmeiras e Vasco na Arena Barueri. Gente, falando nesses jogos, olha só, o canal faz cobertura dos jogos, vocês sabem disso. E muita coisa parou na minha vida após esse AVC. Vocês sabem disso, parece que não, mas é um recomeço e é muito duro. Porque tem muita coisa para fazer. Na minha vida pessoal também, alguns cuidados. A minha voz não tá legal, eu tô recuperando, tô 80% do lado esquerdo já recuperado. Eu quero conversar isso com vocês também. Então, eu vou deixar aqui um Pix doação aqui para o canal justamente para esse tipo de trabalho. Tá passando aqui na tela para você. É muito importante. R$1, R$2, R$3, 5, 10, não importa. Assim, que Deus abençoe 10 vezes mais a sua vida, tá? Que possa multiplicar tudo que você faz aqui pelo canal Vasco Connection. Não é fácil, é sempre tudo muito difícil, debaixo de muito suor, e é trabalho mesmo, vocês podem ter certeza disso, tá certo? Então,
deixar esse Pix para vocês aí. Quem puder ajudar, vou agradecer do fundo da minha alma, de coração. Então, assim, dito isso, vamos aguardar o que de fato vai acontecer no time titular, com o time titular. Acho que as mudanças serão mudanças importantes e o jogo também. Treino fechado, treino realmente sério. Sobre Lúcio Barbosa e Vasco, houve aí uma situação de demissão do Lúcio, mas nada confirmado, nada. Ele está trabalhando normal dentro do Vasco. Essa também foi a informação que o Flávio Dias trouxe, porque teve esse papo, né? A demissão do Lúcio Barbosa, que papo é esse? É um cara grande, é um cara importante para o clube. Eu gosto do Lúcio também, tá? Não sou contra o Lúcio Barbosa, não. Mas vamos entender. As pessoas querem liberdade para trabalhar. Lá atrás o Pedrinho tentou se aproximar do Lúcio e o Lúcio meio que fechou as portas ali. Então, coisas positivas de um lado, coisas negativas do outro. É normal, se o cara fecha a porta para mim, eu também não vou ficar fazendo narizinho de cera para ele, não. Essa que é a grande verdade. E não tem que ficar de historinha, não. Tá? Vamos aguardar o que de fato vai acontecer, porque são informações importantes. A SAF continua. Acho que não tem mais clima para 777. Vamos ver, né? Tem até setembro para ela fazer os aportes. Ah, mas tem um bloqueio aí que impede ela de fazer os... Será que é bem assim? Será que é isso? Eu acho que não. Eu acho que as coisas continuam. Eu acho que ela continua tendo que pagar o Vasco pelo contrato. Sim, eu acho. Tá? Essa questão jurídica é sempre muito complicada, né? Não existe o bloqueio de um lado, mas não existe do outro e tal. Eu vou entender isso hoje durante o dia e vou trazer aqui para vocês. São muitas informações diferentes mesmo, separadas. Então, eu quero trazer um posicionamento reto e correto para vocês aqui. Tá certo, gente? Então é isso. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreve aqui embaixo. Já somos mais de 120 mil aqui no canal. 120 mil vascaínos de verdade. Agradeço a todos de coração. Vamos com tudo, vamos para cima, porque isso aqui é muito, mas muito Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.